verdade, toda vez que você tem um preconceito, é porque você não tem uma informação adequada. Então as pessoas têm uma recusa, uma coisa de dificuldade de lidar com aquilo. Mas a partir do momento que você esclarece que a doença é uma doença totalmente não contagiosa, benigna, a única coisa que acontece é que a sua pele diminui a pigmentação. Não se sabe direito a etiologia dessa doença. Acha-se que é autoimune, que o seu próprio organismo faz anticorpos contra a célula do imunológico. E isso perde a pigmentação, e quando perde a pigmentação, as células ficam brancas naquele lugar, como manchas, né? A gente viu há pouco, inclusive, né, há pouco tempo, modelos fazendo campanhas, como essas imagens que a gente está vendo agora. E, na verdade, quando a gente fala, a própria pessoa já tem essa dificuldade de enfrentar esse problema de pele por uma questão de autoestima, como a senhora está me falando fora do ar, né? Às vezes vai pagar uma compra com cartão de crédito e já percebe aquele olhar diferenciado, né, na mão. Ainda tem o preconceito por falta de informação. E também existe muita falta de informação a respeito da doença, né? A gente sabe, por exemplo, por que uma pessoa tem e outra não tem? Se ela atinge mais mulheres, homens, faixa etária? Isso, é uma doença relativamente comum. De meio a 1% da população. Quer dizer, muita gente é atingida. Aqui as pessoas disfarçam, usam camuflagem. Então, às vezes, a gente nem percebe que tem vitiligo. Não se sabe direito por que o vitiligo ocorre. Normalmente ocorre mais em jovens, né? Existem dois tipos, um que pega só um lado do corpo, outro que pode pegar bilateralmente, né? Um que pega só um segmento, outro que pega várias áreas do corpo. Mas, basicamente, o teu organismo fabrica como se fosse um anticorpo contra o melanócito, que é a célula que fabrica o pigmento, que fabrica a melanina. Essa célula é que vai dar cor à pele. Junto com os vasos sanguíneos é que dão a cor mais branquinha e mais morena e a pele negra. A única diferença na pele muito branca e na pele negra só é a produção desse pigmento. E que na pele, quanto mais morena, ela aparece mais também. Claro, né, e você vê que quando você é aceito no mundo animal, todo mundo tem manchas, os animais têm, mas no ser humano a mancha traz uma repulsa, como se fosse contagioso. E não é. Aquilo que você estava falando, as pessoas até não pegam na mão, deixa no balcão o cartão e o dinheiro para não pegar na mão de uma pessoa. Isso causa uma alteração psicológica. Como o mundo interage com essas pessoas, é que a gente precisa falar, gente, não é contagioso, não passa para ninguém, não pega em ninguém. Porque já tem todo o problema da pessoa com a sua autoestima, e a gente vive num mundo, né, onde cada vez mais as pessoas estão querendo parecer jovens e fazer tratamento para a pele melhorar e para melhorar o que não gosta no seu corpo e tal. Então já tem o próprio problema da autoestima da pessoa, como você falou, começa geralmente em pessoas jovens. Você vê esses mundos da selfie que deformam o rosto, as pessoas já ficam desesperadas porque a selfie, a distância da câmera deforma. Então imagina se você tiver uma mancha, uma acne, uma espinha, a pessoa já fica desesperada. Então realmente, são simplesmente manchas brancas que aparecem no corpo, podem ser nas extremidades, na face, genitais, braços e pernas, que podem ser estimuladas, podem ser tratadas, né? E como é que é esse tratamento, doutora? Existem vários tipos e graus de tratamento. Vamos supor, você pode ter um vitiligo que pegue todo o seu corpo. Então, você vai despigmentar as manchinhas escuras que sobraram. Porém, o mais comum é que você tenha poucas manchas brancas e o seu corpo com a melanina normal. Então, você vai repigmentar essas manchas brancas. Como você faz isso? No início, os primeiros tratamentos são com cremes locais, com corticoides, com cremes que são imunomoduladores, né? Esses imunomoduladores, o que eles fazem? O que é esse nome? Eles apresentam o problema para o teu organismo e o teu organismo faz anticorpos contra a lesão. Então é como se ele falasse, opa, aí não tá bom, tá fazendo anticorpo, vamos parar com isso, vamos diminuir essa interação do anticorpo com o melanócito, né? Mas não tem cura, né? O que o tratamento ele faz? É de repente essas pigmentações não se espalharem para outras áreas do corpo ou não ficarem maiores? Na verdade, é como se não tivesse cura, porém, ela está muito ligada com o emocional.
Então, se acontece alguma coisa, você vai mal numa prova, como um jovem, briga com o namorado, morre alguém da sua família, tem um acidente, uma separação, alguma coisa acontece, as lesões podem aumentar e acontecer mais lesões no corpo. Ela está muito ligado com essa coisa do emocional. Né? Agora, então, também aí entra por aí, além da autoestima, já que o emocional também vale, um acompanhamento psicológico seria o ideal, junto com o tratamento dermatológico. Claro, porque se ela vem acompanhada com depressão, com dificuldade de você sair na rua, se expor às pessoas, né? Imagina uma pessoa que já é tímida por natureza, que já tem dificuldade de se relacionar com o mundo e com outras pessoas, com vitiligo e tem um problema. Né? Fica ainda mais difícil. Mais difícil ainda. Agora, por exemplo, pode ser genético? Se alguém da família tem vitiligo, pode querer dizer que outra pessoa da família também pode ter? Então, existem vários estudos mostrando que quando você tem alguém na sua família com vitiligo, você tem maior chance de ter vitiligo. Mas não dá para prevenir. Não dá para dizer, você vai ter. Não dá para fazer um teste e dizer, você vai ter. E mesmo que desse, não tem como tratar antes de que apareça, pelo menos não tem. Já existem tratamentos com luz, que você faz câmeras de lâmpada, que é o VA, o VB, o VB a gente fala de comprimento estreito, que é narrow band, mas é uma lâmpada que você se expõe numa câmara de luz e essa luz estimula a pigmentação, como se fosse um sol, né? E esses tratamentos, eles reduzem as manchas? Reduzem muito, repigmentam. Manchas muito recalcitrantes, isto é, manchas que não repigmentam, você pode lançar mão de cirurgias, você pode lançar mão de enxertos, pega de uma área melhor e põe nessa área do vitiligo pequenos enxertos para ver se pega. Outra coisa, ultimamente, você sabe desses medicamentos novos que a gente toma para artrite reumatoide, para doenças reumáticas autoimunes. Então, um desses medicamentos biológicos, eles estão vendo que repigmenta o vitiligo. Como também trata aquelas pacientes que também é emocional, queda de cabelo em áreas grandes, alopecia areata, pelada, né? Então, repigmenta o vitiligo. Então, já existe um novo tipo de medicamento aí surgindo, os biológicos, com repigmentação assim, bem intensa e bem satisfatória. Então, as novidades e a tecnologia, na verdade, daqui para frente também podem ajudar um pouco mais esse paciente, né? Claro, e além disso, vamos supor, vocês que trabalham em TV usam maquiagens especiais para TV. Então, existem camuflagens especiais para o vitiligo. Existem até algumas empresas que põem aquelas pessoas todas tatuadas, que você não sabe que está tatuada, e aí vai tirando a maquiagem da camuflagem e por baixo a pessoa está totalmente tatuada. Então, essa camuflagem, para o dia a dia, ajuda muito a pessoa, principalmente nas mãos, no rosto, na área exposta, né? Agora, por exemplo, a senhora falou antes que é muito difícil prevenir. Não tem nenhuma chance de prevenção se a pessoa, mesmo não tendo, tem alguma coisa que a pessoa possa fazer ao longo da vida que a previna de não ter vitiligo? Então, eu vou te contar algumas coisas. O vitiligo, quando você queima demais, quando você corta, quando você machuca naquele lugar, existe um fenômeno que ele aparece, chama fenômeno de Koebner. Então, no vitiligo existe. Então, se você for exposta ao sol, tiver uma tendência a ter vitiligo e tiver ao sol sem cuidado, sem protetor, e tiver queimaduras solares, naquele lugar onde a queimadura aconteceu, com bolhas e tudo, pode aparecer vitiligo. Então, se você tiver cortes, pode aparecer vitiligo. Então, naqueles lugares onde o corpo sofre algum tipo de machucado ou injúria, pode aparecer vitiligo. E aí a prevenção é a proteção solar, o protetor, e também não se expor ao sol naqueles horários mais... E mais, assim, das 11 às 3 da tarde, e mesmo se for embaixo do guarda-sol, com protetor solar, né? Outro dia nós fizemos uma matéria sobre o quanto o guarda-sol também não protege se ele for de nylon. Às vezes você está embaixo de uma câmera de ultravioleta e pensa que está bem protegido, né? Então, passar sempre protetor, usar chapéu, usar... E acho que isso os dermatologistas
tem contribuído muito com a população sobre os cânceres de pele, sobre os problemas que o sol leva, né? Porque numa área com vitiligo é uma área totalmente, como se fosse albino aquela pessoa naquele lugar. Então essa é uma área totalmente desprotegida. Então a proteção para essas pessoas naquela área tem que ser dobrada, né? E o diagnóstico quem dá é o dermatologista, né? Qual é o primeiro sintoma que a pessoa sente, que ela deve procurar o dermatologista para saber se ela está com vitiligo? Então, o primeiro sintoma é o seguinte: às vezes, em algumas áreas das mãos ou do rosto, você em volta dos olhos, em volta da boca, você sente que está mais esbranquiçado. Não é um esbranquiçado normal, um esbranquiçado quase azulado. E existem, no dermatologista, ele é capaz de ter algumas lâmpadas que colocam, umas lâmpadas de ultravioleta, e como se você fosse numa luz negra, numa balada com luz negra. Então aquela luz negra, ela reflete mais aquele branco, e aquele branco fica muito mais evidente. Então você pode passar lâmpada no corpo inteiro e de ver aonde você tem áreas muito brancas ou não.